Se você me mandou alguma pergunta sobre o vídeo anterior, né, daqueles grupos de divisão ali do pós-parto, acompanhe esse vídeo aí até o final. Se conhecer alguma mãe que acha que pode ser importante esse conteúdo, esse tema, pode enviar também. E se chegar alguma outra questão, eu volto aqui e a gente vai conversando por aqui, tá bom? Fica mais fácil pra mim e acho que mais mães conseguem assistir também, certo? Bom, no vídeo anterior, então, eu falei um pouco sobre essa divisão das mães no pós-parto e eu falei que eu divido, né, vocês em 4 grupos, tá? Vocês não vão encontrar isso em literatura, em artigo, não existe isso, assim, né, de forma protocolada e como orientação. Mas, na prática, eu percebo que é um bom caminho para a mãe poder se encontrar e saber qual é o melhor exercício para ela fazer nesse momento, né? Eu trabalho com vocês de forma online e isso acaba facilitando e dando uma autonomia melhor para essa mãe, questão de organização, né? E de resultado também, porque acaba conseguindo, deixa eu tirar aqui, acaba conseguindo que a prática aconteça mesmo dentro do seu horário, cada uma vai ter ali o seu tempo de exercício diário ou semanal dentro dessas divisões aí, tá bom? Então vamos lá. Grupo 1, meninas. As minhas alunas de pós-parto que estão no grupo 1 de pós-parto, elas estão naquele tempo que já tiveram o parto, estão ali nas primeiras semanas e ainda não tem liberação médica. Então ela não teve a liberação médica ou ainda ela não fez essa volta ao médico, né? Depois do parto a gente passa. Se você ainda é gestante, está na primeira gestação, saiba que depois que você tiver o bebê, você vai fazer ali, perto de 40 semanas, sua volta ao médico, ele vai te avaliar, vai te examinar, te orientar e dizer então se você já pode iniciar os exercícios ou iniciar uma prática de atividade física ou ainda não, se você deve esperar mais um pouquinho. Então a gente precisa respeitar esse tempo, certo? Dificilmente você vai ter liberação antes de 40 dias. Até hoje eu não recebi nenhuma aluna que teve essa liberação. Em média, 40 dias. Algumas mães vão precisar de mais uma semana, mais 2, talvez sim, tá bom? Mas isso também é um outro assunto. Então, as mães que estão no grupo 1 não têm liberação médica para a prática de exercícios, já estão no pós-parto. E deve fazer alguma coisa? Não, não deve. Você deve esperar, você não vai fazer nada, tá? Aproveita esse tempo para reorganizar sua agenda, reorganizar a rotina aí de casa, para aí sim, no próximo mês, você conseguir alguns minutos do seu dia para iniciar os exercícios das mães que estão no grupo 2, tá? As mães que estão no grupo 2 são as mães que saíram desses 40 dias e estão até 6 meses de pós-parto. Então, às vezes eu recebo mãe que já tem 3 meses, que já tem 5 meses de pós-parto, tá? Então, essa mãe do grupo 2, ela tem a liberação médica para a prática de exercício físico, ela pode fazer. Ela foi lá e o médico falou, olha, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, ela já tem essa liberação. E estão até 6 meses depois do parto. Por que esse tempo? Não é aleatório, existe um porquê e tem a ver com esse tempo de volta do corpo, com o exercício que é aplicado nesse momento e com a intensidade de exercício e movimento que essa mulher estando no pós-parto vai fazer depois da gravidez, tá? Qual que é uma orientação importante aqui? A gente vai trabalhar muito exercícios de fortalecimento de core, bastante fortalecimento de assoalho pélvico, bastante, né, principalmente. Exercícios posturais, a gente inicia aí os exercícios posturais e a gente tem muito cuidado com a intensidade do exercício para as mães do grupo 2, para as mães que estão nesse momento. Por quê? O corpo teve muita transformação aí num período, né, de 40, às vezes 42 semanas e não vai ser assim de uma semana para outra, de um dia para o outro que a gente vai voltar a fazer o que a gente fazia. Então, às vezes algumas orientações médicas são que, você já pode voltar, só pega leve, né? Então, cuidado só com a quantidade, os dias, faz menos. Não é bem assim, tá? A gente não pode fazer qualquer exercício com as mães de grupo 2, então se você tá nesse tempo de pós-parto,
Saiba que você não tem muitos exercícios que você não pode fazer, similares aos exercícios que não são indicados para mulheres gestantes. É a mesma orientação? Não é, mas é similar, né? Então, tem exercício que vai aumentar aí a pressão intraabdominal, a gente não vai usar nesse momento. É nesse momento que, por exemplo, a gente vai começar a fazer os exercícios de fechamento de diástase, né? Então, a gente vai entender se você teve diástase, vai fazer o teste, a gente vai iniciar para entender como é que o seu corpo tá fazendo essa volta, né? E de que maneira o exercício vai te ajudar aí nesse momento. Certo? Então, as mães do grupo 2 a gente vai diminuir, tem muito cuidado ainda com a intensidade, então não dá para fazer qualquer coisa, certo? As mães de grupo 3 de pós-parto, elas já não estão mais nesses primeiros 6 meses de pós-parto, e nesse momento a gente começa a aumentar um pouquinho a intensidade dos exercícios. A gente continua com os exercícios que eram feitos antes, então exercícios posturais, fortalecimento de core, fortalecimento de assoalho pélvico. A gente começa com umas atividades um pouquinho, exercícios mais dinâmicos, mais gostosos de fazer. Nesse momento eu já consigo direcionar a mãe se ela fazia uma prática anterior à gravidez ou para alguma atividade que ela queira iniciar. Tem um cuidado aqui ainda, porque muitas mães não conseguiram o fechamento da diástase que iniciou lá no grupo 2, né? Então, para cada uma isso vai acontecer de forma diferente. Então, a gente precisa ter um cuidado redobrado para entender se essa diástase foi fechada. E por que eu estou dizendo isso? E eu bato bastante nesse assunto. Porque acontece de mães virem super bem durante a gravidez, durante ali as primeiras semanas de pós-parto, que tem liberação médica, vão para qualquer prática, a diástase não estava fechada, a gente precisa avaliar, a gente precisa, dá para fazer o autoexame, é simples de entender isso. E aí foi para uma prática qualquer e acaba aumentando uma diástase que estava pequenininha, que a gente estava fazendo o fechamento, tá? E é comum, é muito comum eu receber mensagens dizendo, olha, essa bolinha não estava aqui, olha, eu não tinha isso daqui, será que é porque eu acabei perdendo peso, né? Principalmente para as mães que amamentam, acabei perdendo peso e agora eu tô sentindo? Difícil, porque a mãe que tem diástase, a não ser que ela tenha muito excesso ali de gordura abdominal, que aí é um pouquinho mais difícil de fazer o autoexame, mas a gente sabe se a gente tem diástase ou não, porque a gente consegue sentir a separação. Pela minha experiência que eu recebo das alunas, é o momento que mais tem os erros em relação à diástase, que acha que está tudo bem e que deve voltar ao exercício, e deve mesmo. O exercício deve voltar e ser iniciado, mas não pode ser qualquer um, porque senão ao invés de ajudar a gente vai estar atrapalhando, tá bom? E as mães de grupo 4, que são as mães que não estão no pós-parto mais, então assim, elas não têm 2 anos de pós-parto, elas já saíram do pós-parto, independente do tempo, então pode ser 3, pode ser 4 anos e meio, pode ser 7, pode ser 10, pode ser 20 ou mais, às vezes, mas ainda tem a diástase ali acompanhando essa mãe. Por falta de informação, porque não sabia que tinha, não sabia nem o que era, não sabia o que fazer para fechar. Essas questões elas vão se agravando com o tempo, né? Porque a gente se movimenta, a gente precisa dessa região, que é o nosso centro de massa, que é o nosso centro de força, o nosso centro de equilíbrio, fortalecidos. E quem tem diástase aberta tá com a musculatura totalmente enfraquecida. Isso vai gerar, em alguns casos, transtornos lá no assoalho pélvico, muita dor lombar. Tanto é que é uma curiosidade, mas quando a gente começa o fechamento de diástase, a primeira coisa que as mães relatam é o alívio da dor lombar. É a primeira coisa que elas sentem, antes mesmo de gostar da barriga estar fechadinha, de estar sentindo diferença. A primeira coisa que elas relatam é o alívio de dor lombar, tá? Outra coisa que a gente sente muita diferença para as mães aí que estão no grupo 4 é desvio postural. Normalmente tem uma postura inadequada, tem a ver com diástase aberta? Tem a ver. Fora outras questões mais graves, como prolapso de órgãos,
algumas questões vai precisar de cirurgia, né? E uma coisa importante para falar quando o assunto é cirúrgico é que a cirurgia, né, a equipe médica, o médico, ele vai costurar, né? Então ele vai passar uma linha ali no reto abdominal que está aberto para juntar essa musculatura. Mas é importante que vocês saibam que mesmo em casos cirúrgicos, essa musculatura com a cirurgia, ela não vai estar fortalecida, ela continua enfraquecida, só que ela está junta, né, por algo externo que juntou essa musculatura. Essas mães vão precisar de fortalecimento nessa região? Fortalecimento muscular? Sim. Então, meninas, não tem como fugir do exercício. Se é antes da cirurgia, se é depois da cirurgia, se é para não ir para a cirurgia, se é para fechar diástase, se é para ter uma estética bonita na barriga, não tem como fugir do exercício, porque mesmo para as mães que fizeram a cirurgia, né, reparadora ali de fechamento de diástase, ela vai precisar fortalecer essa musculatura, tá? Então, o exercício vai ser fundamental. É possível fechar a diástase com exercício, mesmo estando há 10 anos de pós-parto, mesmo tendo uma diástase num grau mais elevado, num grau mais crítico, digamos assim? É possível. Eu posso te dizer que vai dar certo, que você vai fechar? Não posso, porque isso é totalmente individualizado. A gente precisa ver como o seu corpo vai responder ao exercício, de que forma você vai executar, né? Isso também tem a ver. Isso tem a ver com intensidade, tem a ver como você organiza a sua rotina para fazer a prática desses exercícios, tá? Acho que eu falei tudo aqui para vocês de uma forma para passar uma melhor orientação, para vocês entenderem em que momento vocês estão de pós-parto, para conseguir direcionar melhor a atividade que deve ser feita nesse momento que você está passando. E dessa forma você consegue entender qual é a próxima etapa também, tá? Então, um resumão aqui. Mulheres de grupo 1, em média 40 dias de pós-parto. Não vai fazer nada, vai esperar, ok? Mulheres de grupo 2, tem liberação, então saiu dos 40 dias e estão até 6 meses de pós-parto. Muito cuidado nesse período. Esse é o momento de fazer o teste de diástase, se você tiver, fazer o fechamento da diástase, iniciar os exercícios de fechamento, muito fortalecimento de assoalho pélvico, exercícios posturais e exercícios para a região abdominal, que não é abdômen, né? Não é o abdômen tradicional, não é aquele exercício de abdominal tradicional que você vai fazer. Muito cuidado, ok? Mulheres de grupo 3 saíram de 6 meses de pós-parto. Nesse momento é para você ter diástase fechada, se você veio fazendo tudo certinho, teve, né, um acompanhamento, fez tudo organizado. Não é para você ter diástase mais e você tá até 2 anos de pós-parto. Nesse período, até 1 ano, provavelmente você vai ter a liberação para atividade tradicional. Você vai poder voltar à prática de atividade tradicional, de exercícios tradicionais, de aulas tradicionais. Qual é o cuidado aqui, então? O que é feito nesse momento, né? Os exercícios que eram feitos antes, a gente aumenta um pouco a intensidade e dependendo de como o seu corpo responde, a gente começa a introduzir os exercícios tradicionais, tá? É um momento muito gostoso que a gente coloca exercícios mais dinâmicos e aí vocês embalam numa prática bem bacana de exercício físico, ok? Mulheres de grupo 4 já saíram do tempo de pós-parto, mas tem diástase aberta. É como se vocês estivessem no pós-parto ainda, então vocês vão ter que primeiro fazer exercício de ativação, que eu chamo de ativação combinada, né? Que é um exercício para você entender de que forma você tem que ativar a sua musculatura para a gente segurar e começar a fechar essa diástase. Certo, meninas? Acho que é isso. Espero que essas informações ajudem vocês aí, principalmente para as mulheres que estão ou com diástase, né? E que estão nesse período de pós-parto. Se você conhece alguém, alguma amiga, alguma conhecida que está nesse tempo, envia esse vídeo para ela, salva esse vídeo aí. Se você está grávida, salva,
porque isso vai te ajudar muito. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar, eu consigo orientar vocês, pelo menos em qual melhor prática vocês devem seguir, o que não deve fazer. Algumas coisas são bem cuidadosas em relação ao exercício, vocês estando no pós-parto, certo? Acho que eu falei tudo aqui, tá bom? Depois eu volto num outro vídeo e a gente conversa mais um pouquinho. Até mais!